Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os nossos discípulos foram para a Galileia, ao monte de Jesus tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, ao longe do lugar. Então Jesus aproximou-se e falou: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós já estamos terminando o ciclo da Páscoa desse ano de 2026. Próximo domingo já celebraremos o domingo de Pentecostes. E de hoje a próximo domingo, a igreja é convidada a rezar pela unidade dos cristãos. Por quê? Porque o Espírito Santo, que nós recebemos quando somos batizados, ele nos liga, ele nos interliga, ele vai criando nós de conexões entre mim, vocês e todos os outros homens e mulheres batizados, católicos e não católicos. E precisamos rezar pela nossa unidade. Lembre que a Igreja Católica não é partido, não está operada na cooperativa, é uma unidade. E nós somos chamados a viver nessa unidade, na diversidade de pessoas, de etnias, de culturas, de línguas, mas um só povo, o povo de Deus. Uma só comunidade, a comunidade dos irmãos e irmãs de Jesus. Foi essas temáticas que a gente viu um pouco encobertas nas 2 últimas semanas, quando Jesus veio nos falar da unidade, de viver os mandamentos, de permanecer conectado com Ele, e quem permanece com Ele e o Pai que ama estarão conosco. Hoje, novamente, a última palavra dele do Evangelho é: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Os cristãos não estamos só. O Espírito Santo está sobre nós. E aí eu já tinha avisado a vocês que no período da Páscoa a gente tem 2 períodos temáticos. As 3 primeiras semanas, no domingo, nós refletimos as passagens das aparições de Jesus ressuscitado. E a segunda fase é Jesus preparando os discípulos para Pentecostes. Porque lá Jesus prepara os discípulos para Pentecostes e ele volta para o céu. Por que ele volta para o céu? Para que ele não ficou com a gente eternamente? Para que a missão de evangelização não ficasse restrita ao tempo. Porque já era assim no Antigo Testamento, não deu certo.
esse tema na próxima semana do livro de Pentecostes. Jesus, quando foi batizado, só lembrar a liturgia de janeiro, não é nem eu me passar sobre a coisa de janeiro, que eu quero. Igual como a gente tem que aprender. Eu estudei logaritmo no ensino médio e já tenho 28 anos que eu terminei o ensino médio. Ainda devo lembrar, se eu aprendi, ainda lembro como é que se faz uma soma com logaritmo. Tu se lembra? Não quero nem era professor de matemática de vocês. Pois bem, quando Jesus foi batizado, o texto litúrgico diz que o Espírito Santo desceu e permaneceu nele. Então é como se toda a graça de Deus estivesse dentro de Jesus, no seu corpo humano. Então, toda a manifestação de Deus, isso é muito importante para a gente refletir a festa de Cristo. E é os textos de hoje. Tanto da boca de Jesus como da boca de São Paulo, ele diz: todo o poder e toda a autoridade que foi dada no céu, na terra e abaixo dela. Então, se a gente for entender todo este poder, seria toda a graça, todo o poder criador, todo o poder de Deus, estava fechado, condensado no corpo de Jesus. Isso é um mistério da fé. Como é que o infinito de Deus conseguiu se reduzir e caber no corpo humano? Aí os padres do período da escolástica vão refletir e ver que isso é algo que é um mistério, que só com a fé nós conseguimos de fato compreender. Mas, se Jesus tivesse permanecido junto com os discípulos dele, toda essa graça continuaria limitada até hoje. E nós que viveríamos como escravos de Deus. E deixaríamos que Jesus desse resolver, continuasse resolvendo todas as coisas. E a nossa ação no projeto dele seria sempre uma ação passiva. Sempre a gente espera que Deus resolva as coisas. Que Deus vai evangelizar, que Deus vai ensinar catequese, que Deus vai fazer a reforma na igreja, que Deus vai celebrar a missa, que Deus vai ensinar matemática e logaritmo para as crianças, para elas aprenderem, escreverem mais. A gente sempre estaria esperando que Deus fizesse tudo, e nós seríamos sempre um copo d'água vazio. Sempre procurando água para beber, como aquela samaritana no poço de Jacó, que todo dia precisava retornar ao poço para buscar água. E Jesus disse que se ela conhecesse o dom de Deus e quem é que está diante dela, o próprio Deus, ela que pediria água e água que jorra eternamente. E Jesus estava falando do Espírito Santo, que naquele momento estava todo Jesus. Retornando ao céu, Jesus consegue, pois, abrir as portas do Espírito que estava dentro dele e fazer com que o Espírito se derramasse como uma chuva de graça na vida da humanidade. E antes que o Espírito ficava limitado a uma pessoa humana, o próprio Jesus Cristo, porque nem Nossa Senhora tinha o Espírito Santo. A sombra passou por cima dela e ela mas o Espírito não entrou nela.
Aí, na semana que vem, nós vamos ver Pentecostes. E em Pentecostes, esse Espírito que está concentrado em Jesus vem a nós. E chega hoje, nós somos mais de 1 bilhão de católicos batizados. Hoje, vivos. Então, já tem a superabundância da distribuição da graça de Deus. Não é mais restrita nem condensada a uma pessoa. Ela se espalha a todos os homens e mulheres que são discípulos e discípulos de Jesus, que foram batizados em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e que no dia a dia observam e ensinam tudo que tem aprendido de Jesus por meio do Espírito Santo. Vocês estão entendendo isso, sim ou não? Amém. É tema de aprofundamento da crise. Tema de aprofundamento não é tema de preparação para a crise, é tema de aprofundamento. Qual é a graça do Espírito Santo na minha vida? E aí nós estamos dentro da novena do Espírito Santo. Então, aproveito já para fazer a propaganda. Eu, para o confronto, realmente rezo a novena do Espírito Santo de Santa Helena Guerra, apóstola do Espírito Santo. E aí você só anotar. Novena do Espírito Santo de Santa Helena Guerra. Na época que eu comecei a guiar. E lá, dia após dia, conforme você vai rezando a novena, você já vai aprendendo o poder e as doações do Espírito Santo na nossa vida, na nossa realidade. Eu vou deixar isso para vocês fazerem em casa. Por fim, mas não menos importante, a ascensão de Jesus também abre um caminho que não existia. Ele nem abre, ele cria. Desculpa, ele não abre, para mim ele está fechado. Ele cria uma rota de acesso a Deus que não existia. Jesus retorna ao céu no seu corpo humano. Ele que também era Espírito, ele era o Verbo de Deus, a palavra, no qual tudo foi criado, e tudo foi criado por ela e por meio dela, e sem ela nada do que existe existiria. Primeiras palavras do Evangelho de São João. Encarnou, ou seja, assumiu forma humana, assumiu um corpo. O Espírito, que era a palavra do corpo humano, viveu no meio de nós, sofreu como também nós sofremos, mas carrega dentro de si as marcas de quem viveu, as cicatrizes, as dores, os sofrimentos, e volta para o céu com essas marcas. Carrega a nossa humanidade ao céu. Ele leva a humanidade ao céu, fazendo de nós, como que Santa Teresinha do Menino Jesus, ele é como que o elevador, que a gente entra para subir a cabeça. E aonde está Jesus? Sentado à direita do Pai. O ser humano agora se senta junto de Deus, não como escravo, como era o pensamento grego e o pensamento hinduísta, não como servo, como é o pensamento indígena dos povos nativos na América. Não, o ser humano se senta ao mesmo nível de Deus. E nós vemos isso no texto do Apocalipse. Ao redor do Cordeiro
homens e mulheres tiveram a sua vida lavada no sangue de Jesus. E por isso estão juntos dele, porque formam o seu corpo, o corpo místico de Jesus. É eu e cada um de vocês que formamos este corpo místico. Então, celebrar a solenidade da Ascensão do Senhor é celebrar duas grandes atitudes misteriosas. Primeiro, o derramamento do Espírito Santo, que vai acontecer na próxima semana, na celebração de Pentecostes. E segundo, a elevação do ser humano de fato ao céu. A plenitude da vida humana se realiza. E qual é a plenitude dessa vida humana que se completa, mas que já começa acontecendo hoje? A união íntima entre Deus e o homem. Esta união íntima que já começa aqui na terra. Nós já vamos vivendo o céu aqui na terra, quanto mais íntimos do Pai, do Filho e do Espírito Santo nós somos. E esta intimidade precisa da nossa abertura do coração. Por isso que na segunda leitura de hoje, São Paulo pede a Deus que Ele abra o nosso coração à luz, para que a gente saiba qual é a nossa esperança. E qual é a nossa esperança? Que vivendo já a intimidade com Jesus aqui na terra, eu continue vivendo com Ele lá no céu, depois que eu morrer. Não se engane, essa é a nossa esperança. Que já íntimo de Jesus hoje, agora, nós também continuemos permanecendo íntimos dele quando morrermos no céu. A gente até canta assim: no céu da minha mãe estarei. De fato, nós estaremos com a mãe de Jesus. Porque dá para cantar essa música na ministério. Do céu vai entregar Maria. Por quê? Porque Maria é o exemplo de discípula missionária que vive a intimidade com Deus. E ela viveu uma intimidade tão única que ela foi assim, elevada ao céu, para que também de corpo essa intimidade permanecesse unida. Então, que bem, olhando para Nossa Senhora da Conceição, também nós vamos cantar, para não esquecermos da nossa esperança de viver com Jesus no agora, na nossa